Selecionei as 10 perguntas mais representativas da maioria dos casos que eu vejo no meu dia a dia e eu vim aqui nesse vídeo especificamente para lançar um desafio para vocês em especial que deixaram esses comentários aqui no nosso canal. Espero que vocês vejam esse vídeo e eu vou explicar para você as estratégias que eu utilizo e que eu utilizaria, sugeriria para você resolver o seu problema ainda esse ano. Tome por base os próximos 3 meses da sua vida e o que você deve fazer nos próximos 3 meses para você resolver esse problema. Se você está chegando aqui agora, eu sou a Michele Pontes, sou fisioterapeuta e criadora do programa Movimento Vencedor. Esse nome tem uma razão de ser. Se você ficar até o final desse vídeo, vai ficar um pouco mais claro para você o porquê desse nome. As 10 perguntas que são perguntas mais representativas da vida que levam as pessoas que procuram ajuda aqui no nosso canal, que procuram a minha ajuda no meu consultório. A primeira é um comentário, a pessoa só diz assim: eu não aguento a dor. O contexto do vídeo em que essa pessoa deixou esse comentário é justamente um contexto onde eu explico sobre a dor e as fases da dor. Nós podemos imaginar 2 cenários na vida dessa pessoa. Ou ela está num quadro extremamente agudo de dor, que não encontra posição de alívio, que não encontra solução nem mesmo com analgésicos e medicamentos fortes. Ou às vezes também, em um outro caso, a pessoa já não tem mais o agudo da dor, mas ela está sofrendo das incapacidades geradas pela dor. Tanto uma quanto outra situação pode ser extremamente limitantes, pode ser extremamente incapacitantes, principalmente no caso da pessoa que tem dor crônica. No outro caso, da dor aguda, às vezes acontece da pessoa estar numa fase difícil, mas que pode se reverter em uma melhora. A outra pessoa comenta: tenho problema nas vértebras 1, 2, 3, 4 e 5. Imagino que seja na região lombar. E eu tenho também artrose nessas vértebras. Ter problemas nessas vértebras indica que você tem um nível de degeneração. Então há um processo de degeneração, uma doença degenerativa relacionada à sua coluna. Isso é algo possível de reverter. A pessoa fala o seguinte: eu tenho praticamente todos os sintomas de hérnia de disco extrusa. E isso é sobre um vídeo onde eu explico sobre a hérnia de disco extrusa na cervical. Eu recebi o diagnóstico de 2 hérnias de disco extrusas na cervical no final do ano passado. Eu imagino que nesse caso você deve estar com dores irradiadas, com dores talvez gerando até outros tipos de sintoma, como formigamento, como parestesia, que é às vezes até um pouco de amortecimento. É muito importante você saber o limite em que você deve suportar esse problema, para que você não tenha um sofrimento do nervo a ponto de gerar uma degeneração desse nervo. Uma resolução para isso pode ser até mesmo uma cirurgia. Então é muito importante que você esteja ciente que, em se tratando de um caso grave, é importante você considerar a possibilidade de uma cirurgia. Descartando essa necessidade, tanto pelo cirurgião quanto pelo fisioterapeuta, que pode estar de olho e acompanhando você, para que você tenha uma possibilidade de se restabelecer através de movimentos terapêuticos, movimentos esses que são bem dosados para a fase em que você se encontra. A fase certa, o exercício certo, feito da maneira correta, numa quantidade adequada, pode restabelecer você em alguns dias e também liberar essa raiz do nervo. Se a gente observa que isso não acontece dentro do consultório, é necessário fazer o encaminhamento imediato para um médico ou até mesmo para um cirurgião. O 5º comentário é o seguinte: comecei a sentir dores nas pernas, dormência, tive que forçar mesmo assim,
e agora estou um mês sem dirigir. Tantas pessoas que no meio de uma crise precisava trabalhar, precisava cuidar das crianças, precisava fazer as suas atividades, atletas que fazem isso, profissionais de todas as áreas, e o corpo já está dando sinais de que precisa de ajuda e muitas vezes a pessoa não sabe o que fazer, até mesmo segue as orientações médicas, faz uso dos remédios, mas o corpo não responde, até que pode chegar num ponto que o corpo faz uma limitação tão intensa que a pessoa não consegue sair do lugar. Esse é um quadro extremo de limitação, de rigidez, de dor intensa, mas que também é passível de resolução. Da maneira correta, fazendo a abordagem correta, você consegue reverter essa situação. Sexto, eu estou com esta dor desde os ombros, costas, quadril, joelhos, pernas, pés, nos dedos do lado direito. Isso tem uma coisa a ver com a outra? Pode ter, mas pode não ter. Muitas vezes você olha para um cenário de um paciente como esse, muitas vezes parece uma coisa embaçada. Quando você começa a olhar com atenção, avaliando parte por parte, normalmente tem algumas áreas do corpo que, se tratadas, 80% daqueles problemas vão sendo reduzidos pouco a pouco, até podendo ser totalmente eliminados. Mesmo aqueles casos que parecem que nunca vão ter uma resposta, se abordados tecnicamente da forma correta, eles têm altas chances de ser completamente resolvidos. Quando os pacientes se engajam em fazer o que é preciso fazer, a melhora vem. Mas é qualquer tipo de movimento, é qualquer tipo de abordagem, é fisioterapia, é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. Eu destaco aqui dois comentários que deixaram para mim. Então, a pessoa comenta o seguinte: faço fisioterapia há 3 anos e continuo acordando todo torto. Como essa pessoa quer melhorar, senão ela não estaria buscando há 3 anos um recurso que é o recomendado, mas que não está sendo eficiente para ele. Então é muito interessante a gente observar que a maneira de abordar a coluna, ela precisa ser baseada em raciocínio clínico. É necessário unir dados da sua história, de como esse problema surgiu na sua vida, para a gente entender que tipo de tecido orgânico está ali sendo comprometido, para que a gente faça testes e trate o seu problema de dentro para fora. Então, a gente fazer a aplicação de técnicas externas, superficiais ou mesmo passivas, onde a gente manipula, a gente faz algum procedimento, ele pode ser excelente, a técnica pode ser maravilhosa. Porém, se você não tem uma ideia, uma noção, uma intenção clara do que você está fazendo perante aquele paciente, você pode simplesmente não conseguir dar o resultado que ele merece, não conseguir dar o resultado que ele precisa. Ah, Michele, mas como que você então no seu curso consegue ajudar as pessoas através de um curso onde você fez aulas gravadas e as aulas estão lá? Em primeiro lugar, não é tratamento, eu deixo isso bem claro sempre que eu explico sobre o curso. São treinamentos onde você vai pegar exemplos de casos mais típicos, casos mais mapeados, mais comuns, eu diria, entre a população de pessoas que sofrem com dor, e a gente fez então uma organização desse conhecimento para que as pessoas possam entender e aplicar em si. E mais do que isso, saber como evitar certas situações agravantes daquele tipo de problema. Os fatores agravantes, se eles não são evitados, não adianta você ter o melhor tratamento possível, você não consegue a recuperação completa. Você vai descobrir qual a fase que você se encontra no seu processo de melhora, e a partir
de descobrir que fase é essa que você se encontra, você vai aprender a dosar a intensidade dos movimentos, a intensidade dos exercícios que você está fazendo. Caso contrário, você pode dar força demais numa fase muito aguda e força de menos numa fase onde você tinha que estar progredindo e evoluindo para N outros tipos de exercícios. Então eu acredito muito nesse programa, além do que ele já ajudou muitos alunos que pegaram o espírito da coisa, que aprenderam a decodificar no próprio corpo os sinais de melhora. Olha esse outro comentário. Minha mãe sente pior após a fisioterapia na coluna, sente mal com a acupuntura e eletroterapia, estou sem saber o que fazer. Provavelmente o caso dela é cirúrgico. Será mesmo que o caso é cirúrgico ou está faltando aquele elemento mais importante que é o movimento? Boas técnicas, elas muitas vezes não resolvem completamente o problema, principalmente quando a técnica é uma técnica passiva. Em se tratando de coluna e problemas musculoesqueléticos, se você não faz a principal terapêutica para essas estruturas que são movimentos, você não consegue uma resposta total. Pilates melhora a hérnia de disco cervical? Olha só, essa pessoa já está perguntando, já está ciente da importância de movimento. Porém, Pilates, apesar de ser um excelente método, principalmente para que você mantenha saúde no seu corpo, eu considero que ele vai ajudar você se estiver numa fase 4 ou 5 de recuperação de uma hérnia de disco cervical ou mesmo lombar. Se você está em uma fase 1 até 3, o melhor é que você saiba gerenciar os ajustes necessários que você precisa fazer ali na sua coluna para você ter um resultado eficiente, duradouro, de alívio e de regeneração do seu corpo. Quando você estabelece movimentos genéricos ou movimentos gerais em todas as direções que o seu corpo é capaz de fazer, eventualmente você pode ter uma piora do seu quadro, fazendo uma técnica excelente como o Pilates. Assim como qualquer outro tipo de problema de saúde, você não vai tomar um remédio que é para uma determinada doença para resolver uma outra doença. Remédios trocados é uma coisa muito comum e a gente tem que evitar isso justamente para que você não agrave aquela condição de saúde. E por fim, a última pergunta. Já passei da fase aguda do nervo ciático, mas ainda estou mancando, com pouca força no peito do pé direito, com dormência na lateral, em 2 dedos do pé. O que devo fazer para retomar a normalidade? Através desse programa hérnia de disco controlada, você vai entender se isso aí já é uma sequela do seu problema e, portanto, você precisa gerenciar para que você possa restabelecer o mais breve possível, o máximo possível da função desse nervo que provavelmente está comprometido, portanto gera todos esses sintomas no seu pé. E por outro lado, você também pode descobrir se o seu problema está em curso ainda, se ele ainda está acontecendo. E se ele ainda está acontecendo, ótimo, a gente tem mais chance ainda de recuperar essas dificuldades que você está tendo em relação ao seu pé, as dores, os desconfortos, a dificuldade de força, para que você não lesione permanentemente a raiz desse nervo. O hérnia de disco controlada é um programa extremamente completo, focado no gerenciamento dos problemas da coluna, principalmente hérnia de disco, mas também outros tipos de problemas. Eu recomendo muito que você conheça através do primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Se você ainda não encontrou o caminho para o seu problema, esse pode realmente ser um grande diferencial de agora até o final do ano para que você possa resolver o seu problema. Ainda dá tempo de você terminar esse 2023 com mais saúde aí na sua coluna, com mais satisfação. Imagina chegar no começo do ano que vem já com outro ânimo, outra disposição, com muito mais energia para você tocar os seus projetos e pensar em novos planos.
Apesar de não conhecer você pessoalmente, eu estou conectada com a sua dor e muito interessada e disposta a te ajudar caso você queira estender a mão para que eu possa ajudar você. Espero você dentro do Hérnia de Disco Controlada. A gente se vê. Até lá!